a diretoria não se preocupa, ela não olha para o lado das despesas, é a mentalidade gastadora. Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro gasta. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Volto a repetir, sobre o FIP de Cotia, ainda continuo vendo muita discussão sobre o assunto e repito, as informações que eu tenho é que sofrerão mudanças drásticas na formatação que existe. Muita coisa vai ser alterada ou está sendo discutida de alteração. Então, neste momento, como eu não vi o documento na integralidade, e, por exemplo, ontem o Flávio Marques esteve no programa do Sombra e também disse que não viu o documento na integralidade. Sabe o que acontece? Muita gente está hypando o assunto, que nesse momento ele já foi para uma segunda prateleira de prioridade dentro do clube, porque não vai ser mais levado à votação esse formato definitivo. Então, como eu falei para vocês, eu acho contraproducente, eu acho que a gente tem que ser prático. Beleza, então o FIP não tem uma formatação final e não tem um documento na mão do conselheiro? Não. Está sofrendo alteração e está tendo discussão para isso? Tá. Então vamos esperar agora sair a definição final, a definição, para você poder realmente ter uma constatação certa sobre aquilo que a gente está falando. Senão a gente vai ficar continuando enxugando gelo e tendo uma discussão que não vai para frente. Eu acho que a gente tem outras discussões nesse momento que a gente possa colocar na frente, como por exemplo, o Júlio Casares ontem, além de responder que não podia garantir o Belmonte, e a gente já tem essas informações que eu venho passando para vocês faz tempo, de que o Belmonte está na iminência de sair. E eu digo iminência porque pode ser agora, daqui a 15 dias, daqui a um mês, pode ser no final do ano, pode ser no começo do ano. Não acho que passe disso. Ele, de novo, tirou fotos, pela segunda vez seguida, quando teve no CT, e ele tirou fotos com Muricy, Rui Costa e Crespo dessa vez. E o Belmonte, de novo, não estava ali. Ele até falou, o Belmonte está aqui na coletiva. Mas já se sabe que o Belmonte tem um flerte, tem conversas com pessoas da oposição, e deve ser, se não um candidato da oposição, porque ainda tem minhas dúvidas se ele vai conseguir lograr êxito nisso, ou se ele vai ser uma pessoa das fortes que vai acabar apoiando outro candidato. Essas indefinições tem. Mas aqui, por que tem tanta importância assim? Porque isso movimenta internamente o clube. Isso gera racha político, isso gera instabilidade na governabilidade, isso gera uma mudança para a questão de futuro e entra no que foi falado também sobre o Diego Fernandes ontem. Eu vou contar mais para vocês amanhã, no vídeo de amanhã, sobre o banco que está junto com ele, sobre essas coisas todas, que eu estou caçando as informações, já que o próprio Diego, quando eu liguei para ele, não quis abrir as informações. O que eu sei é que ele está tentando marcar uma reunião, agendar uma conversa com o Júlio Casares ou com o Márcio Carlos Magno para falar sobre esse assunto, de poder apresentar esse plano de investimentos. E eu quero falar com vocês amanhã também sobre uma empresa que procurou, já contei isso para vocês, o São Paulo, e tem o projeto de aportar na faixa de 1 bilhão no São Paulo, para o São Paulo cobrir o plano das dívidas. Então, além do Diego, já tinha essa outra empresa e eu vou dedicar amanhã, além das coisas do jogo, obviamente, para explicar para vocês tanto essa questão do Diego com o banco que está por trás dele, com o que ele está, com o que eu obtive de informação do que ele está fazendo, já que ele não quer falar, aí continua o caminho aberto, a porta aberta para ele falar, então nesse meio tempo eu vou apurando o que eu consigo, e também do que eu apurei dessa outra empresa, que eu estou tentando, inclusive, marcar aí com o CEO da empresa, o Henrique Prado, que é filho de um ex-conselheiro de São Paulo, é sócio, foi quem apresentou o projeto, falei com ele, ele está tentando ver, acho que é Renato, que é o CEO da empresa, para ver se a gente até traz ele aqui para eles apresentarem para vocês qual é o plano deles. De fato, a ideia deles é aportar 1 bilhão para o São Paulo, para que o São Paulo pudesse cobrir as suas dívidas e poder ter a sua saúde financeira. Eu vou contar mais para vocês sobre isso e vou apresentar para vocês qual é a proposta e os planos que eles informaram que tem. E aí fica o espaço aberto para que eles falaram que vão tentar vir aqui conversar comigo, o espaço aberto para eles virem. Eles que também procuraram o Flávio Marques, conselheiro, eu e o Flávio Marques já abordei recentemente, que nós falamos sobre esse assunto, e vou apresentar para vocês, então, tanto o que eu vejo do plano do Diego, quanto do plano dessa empresa de aportar. E, Zanqueto, por que você está abordando tanto esse assunto com relação à SAF? O Casares falou ontem que não é uma coisa que o São Paulo queira fazer de vender o clube, mas o São Paulo vai ter que correr atrás de virar SAF, nem que seja só a separação do futebol com a parte do social. Mas por que vai ter que fazer isso, então? Por que você acha que eles vão acabar fazendo? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você vender o clube para outro controle e delegar o controle para outra pessoa, que é o que fez o Botafogo, por exemplo, dando o controle na mão do Textor.
É uma coisa diferente, o que fez o Cruzeiro. O que o São Paulo quer é separar o social do futebol, ampliando o poder dos conselheiros e das pessoas que já estão lá. Por que vai ampliar? Porque o São Paulo passaria a ser 100% futebol dentro de uma empresa. Zanqueta, por que eles fariam isso? Vou contar para vocês. Saiu uma matéria no Estadão ontem, muito interessante, que até botaram no grupo lá do blog ontem, falando sobre a lei que foi aprovada sobre as SAFs no Brasil, tá? Deixando o modelo associativo mais caro. Ou seja, o fato de tornar o modelo associativo mais caro, ele sufoca cada vez mais os clubes, que é o caso do São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Então, se o São Paulo já tem dificuldades hoje, vai ter mais ainda, porque os tributos vão aumentar. Então, está aqui a matéria diz o seguinte: se os clubes organizados como associações civis sem fins lucrativos, é o caso do São Paulo, eles têm isenção em tributos federais sobre alguma das suas fontes de receita, como transmissão, bilheteria, licenciamento de marca e premiação. Com a reforma, esse cenário vai mudar. Essas receitas vão passar a ser tributadas com o imposto sobre valor agregado, que é o IVA, composto pela contribuição de bens e serviços, chamado CBS, e imposto sobre bens e serviços, que é o IBS. Você fala assim, beleza, aqui, essas siglas todas significam o quê? Significa que hoje a gente pode aproveitar o sistema de créditos e débitos, mas a carga tributária, ela pagava, o Clube São Paulo pagava 5, vai passar a pagar 10, ou seja, pode chegar até mais do que isso. Então tem um impacto significativo, imagina 5% da tributação de tudo isso. Então, para a SAFs, o cenário é oposto. O texto original da reforma previa que eles iam ter 8,5%, e agora o sistema manteve a tributação de 5%, que é o que os clubes já pagam na receita bruta. Ou seja, para você ser SAF, você paga menos imposto. Então, é mais vantajoso ser SAF, mesmo que seja o controle ainda passado para pessoas de dentro do clube. Então, é uma questão estúpida se você não virar SAF, porque eles estão empurrando os clubes a virarem uma SAF. Só que virar SAF virou comumente falado de que você vende o clube, porque você venderia o clube para alguém. Nesse caso, o Casares falou, e o que eles estão querendo fazer é fazer a separação administrativa do futebol para o social, só que manter o controle dentro da mão dessas pessoas. Ou seja, essa percepção da SAF, ela faz com que você olhe para o seguinte: eu viro SAF, mas eu continuo mantendo 100%. Isso impede que o São Paulo venda percentuais minoritários disso para outra empresa? Não. Era o que o São Paulo está tentando fazer com Cotia. Só que, assim, o próprio texto diz, diante desse novo cenário, a pergunta que fica é, a matéria aqui do Felipe Lobo, com a possibilidade de manter o controle do clube e ao mesmo tempo pagar menos imposto, qual é a lógica de não se tornar SAF? Esse é o ponto. Então, essa vai ser o questionamento e esse vai ser o embasamento que vai ser dado dentro do clube, que eles vão falar assim, olha, o controle continua com a gente. Então, não faz diferença se a gente está clube associativo ou se a gente está SAF. Na verdade, para eles que estão lá, é até mais cômodo, porque eles passam a ter mais poder e mais controle ainda. Menos porque hoje você fica suscetível às instabilidades daquela votação dos 100 conselheiros dos 260, que 160 são vitalícios, e 100 você rotaciona, eles passam a ter mais controle ainda. Então, na verdade, essa votação entre os conselheiros, ela vai ser ainda mais cômoda e ainda mais propícia para que eles mantenham o poder, porque eles manteriam 100%. Então, quando você fala assim, eu duvido que vão transformar o São Paulo em SAF, não duvide, porque pode ser que o São Paulo vire SAF, mas que o controle prossiga e consista em eles manterem 100% dentro da própria mão deles. Então, no final das contas, não mudaria nada. E no final das contas, você pode até vender, mas você vende uma parte minoritária, como estava pensando em fazer o fundo de Cotia. Então, quando vocês perguntam assim, por que você está abordando tanto esse assunto de Diego Fernandes? Por que você está abordando tanto esse assunto de, por exemplo, essa empresa investir 1 bilhão, que quer fazer esse projeto de 1 bilhão no São Paulo? Porque, cara, esse assunto vai ser cada vez mais latente. Sem contar que com a eleição, muito provavelmente, se o Diego Fernandes não sentir a porta aberta com o Casares, ele vai aproveitar, e já falei para vocês, ele vai procurar um aliado que esteja do outro lado. E ele vai encampar esse projeto como bandeira de reformulação, reconstrução do clube, de uma forma efetiva, remodelando tudo. Se isso vai ser bem aceito ou não dentro do social e dentro do conselho é outra história. A questão é a narrativa, qual a narrativa que eles vão criar para fazer essa questão no final das contas. Beleza? Espero que você tenha entendido sobre isso, para que fique mais claro para vocês. Eu tinha falado com vocês recentemente que o São Paulo estava aí na fase final de negociação com o Dudu do Náutico, 16 anos, meio campista, para reforçar a Cotia, ele que já tinha até feito o jogo no profissional. Aí até na torcida do Náutico a gente abordou que tinha dado uma chiada. O São Paulo também está em fase final de negociação com
O Marvin Ávila, que é um jogador da Guatemala, ele é guatemalteco. São Paulo, eu lembro, falei com vocês que ele nunca teve um jogador dessa nacionalidade, também está em fase final de negociação, mas aqui a janela não está fechada? Sim, senhor. O São Paulo está negociando para que ele chegue no São Paulo em 2026, até porque quando você trata de formação, você tem que sair antes, você tem que sair correndo antes, porque senão depois você deixa o mercado inflacionadíssimo e as disputas são complexas. E aí ainda tem a fase de adaptação, você tem que trazer ele para o Brasil, regularizar a documentação, fazer toda a documentação na FIFA, não é fácil, eu fiz isso com meu filho para Portugal, e olha para você ver, é muito mais simples, não é um processo simples, aí você inscreve na janela quando abrir no final do ano, 1º de janeiro, e o nome do africano que eu estava devendo para vocês, eu passo aqui para vocês hoje, está até a imagenzinha ele aí na tela, que é o Ridwan Mohamed, que ele é de Ap, na África. Aí você fala, Zanqueto, que país é esse? Sim, pode pesquisar aí, a cidade dele, se eu não me engano, é Accra, é uma região ali próxima de Gana, pelo que eu soube, pelo que eu entendi, ele é canhoto, é um jogador que bate muito bem e estava aí sendo disputado até por clubes secundários da Espanha, tipo Betis, agora não me lembro, Zaragoza, um negócio desse. Eram uns clubes assim, mas estava numa disputa para ir para a Espanha. O garoto e o staff, com o envolvimento do São Paulo, decidiram vir. O garoto que se destacou em torneios que foram mapeados aí pelo scout do São Paulo. Está na fase final de negociação também. Até assinar não dá para dizer que já está 100%, mas como já tinha falado com vocês faz tempo e estava devendo o nome, tá aí para vocês. Ridwan Mohamed, são 2 jogadores diferentes. São Paulo contratando mais 3 nomes. Tem outros aí em negociação, ainda não é momento de falar. Quando surgirem mais informações, eu conto aqui para vocês e a gente volta a falar depois com mais informações para vocês, com mais opinião e com mais profundidade sobre os assuntos que o pessoal sempre pede aí, sempre para a gente poder falar. E para quem tem interesse, sempre repito, tem o nosso grupo de membros que a gente tem no WhatsApp, para a gente poder tocar ideia, para poder abordar esses assuntos e para vocês também sugerirem pautas que acabam virando sempre assunto dos nossos vídeos aqui, além do vídeo de membros que a gente grava semanalmente com vocês. É só virar membro no YouTube, mandar um e-mail e aí eu encaminho vocês. Beleza, pessoal? Caleri, né? O São Paulo teve ali, antes tarde do que mais tarde, né? Como diria o poeta, São Paulo agora está sendo mais transparente, divulgando, por exemplo, o boletim médico dos jogadores e tal, há uma promessa de abertura de CT, coletivo e tal, aquele blá 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 todo ali que a gente ouve quando o time está em crise, né? Aquela situação que era promessa de campanha, agora a gente está vendo, enfim, antes tarde do que mais tarde, mas está acontecendo e o São Paulo na sexta-feira soltou aí um comunicado falando de cada jogador, né? Rian Francisco, André Silva, Caleri, Tolói, jogadores que estão se recuperando, o Luan que está se recuperando também, enfim, atletas que estão no DM. E eu quero puxar aqui para frente, nesse vídeo, a questão do Jonathan Caleri, né? O Caleri postou inclusive nas redes sociais voltando. O Caleri a partir da semana que vem vai para transição física. Ele vai ser entregue à preparação física e nessa preparação física ele vai ser submetido a um controle de carga onde ele vai receber uma carga maior nos treinamentos. E aí a evolução do controle de carga é que vai dizer muita coisa em relação à ida dele para o campo para treinar com bola. Ele se recupera de uma lesão grave que ele teve de cruzado. A expectativa, né? Estamos falando de expectativa, era de que ele voltaria só no ano que vem, que era certa a volta dele no ano que vem. Ele, Caleri, tinha sempre muito em mente de que gostaria de voltar esse ano, né? Mas obviamente não depende dele. Quem acompanha, isso é muito importante, quem acompanha o Caleri no dia a dia da recuperação dele, diz que ele está evoluindo muito bem, fisicamente está muito bem, e agora é meio que uma prova dos 9, porque vão aumentar a carga dele de treinamento, né? O peso, esforço físico, tudo, no campo, na preparação física, para que ele tenha os resultados, para que ele tenha as respostas para ver se vai agilizar o processo dele voltar ao treinamento com bola e ser entregue à comissão técnica. Para isso acontecer, não é de amanhã para depois de amanhã, semana que vem. Vai passar por esse processo da preparação física, que eu repito, é muito importante. Ele indo muito bem com a preparação física, vai ter uma reunião, uma conversa com o médico, o Dr. Moisés Cohen, para clinicamente ver se ele está bem.
Ele estando bem, tendo uma conversa com o jogador, aí sim você libera o jogador para a parte do campo, a parte com bola. E aí você depois vê como é que ele se desenvolve nessa volta do treinamento com bola, né? Lembrando que está muito tempo sem jogar. E aí você decide se usa ou não o jogador nas partidas. E aí é muito importante porque as minhas fontes do São Paulo dizem o seguinte: nessa hora o critério também vai entrar o quê? O bom senso. O critério é ele tá bem clinicamente, ele tá bem fisicamente, ele tá se sentindo confiante, e o bom senso da questão do risco calculado. Então assim, o bom senso é: vale a pena colocar o Calleri em campo em 3, 4 jogos do Brasileirão Betano aí para você ter o cara em campo alguns minutos e ele sentir aquela coisa de ser relacionado de novo e aí volta bem, volta mais confiante nas férias? Ou é melhor deixar o cara fazer esse trabalho físico, esgotar a questão do campo e tal nessa temporada, e aí ele volta na pré-temporada legal também com aquela coisa de tipo, tô totalmente zerado, 100% recuperado, para ele poder treinar no campo na pré-temporada? Então tudo isso vai ser avaliado a partir da semana que vem, quando ele vai ser entregue à preparação física. E obviamente a opinião do jogador vai ser levada em consideração. E a gente sabe, né, que o Calleri é doido para voltar, fominha do jeito que quer voltar a jogar, mas tudo vai ser muito calculado nessa questão do risco aí, dessa volta antecipada do Calleri, que de fato essa recuperação dele está indo muito bem. Quem acompanha o Calleri no dia a dia diz que ele está muito bem nessa recuperação. E vocês acham que vale a pena colocar o Calleri em campo nessa reta final aí de ano, de temporada? Deixa nos comentários aqui. Quero usar esse conteúdo para explicar para vocês, atletas de nome que já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube do coração. E esse assunto é super importante. Você quer um exemplo? O Flamengo contratou, por exemplo, o Jorginho e o Saul na metade dessa temporada sem custos. Eram atletas que estavam ficando livres no mercado. Na temporada passada, o Corinthians fez o mesmo com o Memphis Depay. Então, ter a leitura e o entendimento de jogadores que estão perto do fim do contrato é algo fundamental para o seu time do coração na hora de reforços. Bom, quero falar agora sobre Reinaldo. Não há um lateral esquerdo no futebol brasileiro que tenha marcado tantos gols quanto o Reinaldo em 2025. Somente no Campeonato Brasileiro ele é autor de 9 gols. Vive grande fase com a camisa do Mirassol. Mirassol está tentando prorrogar o contrato do Reinaldo, que pediu para que o time do interior de São Paulo aguarde um pouco. Reinaldo quer saber o que pode aparecer de proposta no futebol brasileiro. Atleta mais veterano, 36 anos de idade, indo para o fim da carreira, mas vivendo fase espetacular. E o Mirassol soube aproveitar o melhor do Reinaldo, que é a parte ofensiva. Então, apesar de ser um lateral esquerdo, ele atua com muita liberdade para jogar, ainda que o lateral direito suba muito menos. O time que quiser contratá-lo vai precisar entender que essa mecânica tem funcionado bem. Se o Reinaldo tiver a obrigação de fazer a função de um lateral comum, dificilmente vai render nesse nível. A diretoria não se preocupa, ela não olha para o lado das despesas, é a mentalidade gastadora. Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro gasta. Olha, vamos agora começar a falar um pouco da atual situação do São Paulo, né? Como você falou, que não é das mais felizes, né? Nós que somos mais velhinhos vimos coisas bem legais do São Paulo e hoje nem tanto, né? Então, o que acontece? Recentemente o São Paulo teve algumas frustrações aí, por exemplo, não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, não trouxe um centroavante para o time, vendeu jogadores a preço de banana. Tudo isso acabou culminando aí no hashtag Fora Casares, hashtag Fora Belmonte. A gente sabe que isso tem incomodado bastante o presidente e também o diretor de futebol. E o que eu quero te perguntar é como que isso está sendo visto pelos demais membros da diretoria, os que não estão sendo citados, e também o pessoal dos conselhos do São Paulo. Então, uma coisa que nós precisamos deixar claro, o São Paulo Futebol Clube hoje é uma instituição onde futebol, social e estádio, basicamente são 3 unidades de negócio: o futebol profissional e de base numa única unidade, estádio e o social. E aí tem a parte administrativa, é um centro de custo exclusivamente. O excesso de despesa acontece em todas as unidades, não é privilégio do departamento de futebol. O departamento de futebol ele acaba tendo mais relevância pelos volumes de
de recursos gerados pelo volume de recursos dispendidos. Mas o que eu falo é a mentalidade gastadora. Porque nós temos um presidente e nós temos uma diretoria que vem fazendo um bom trabalho até na questão de receitas. Talvez pudesse ter algumas questões melhores, mas, de um modo geral, desenvolveu novos contratos, criou novas propriedades de marketing. Então, a parte de receitas tem evoluído bem, mesmo tirando a questão de jogadores, que acho que é uma questão à parte, merece. Mas as receitas recorrentes, como a gente diz, patrocínios, transmissão, bilheteria, sócio-torcedor, praticamente o São Paulo dobrou essas receitas do ano 2020 para cá. Mas, quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro gastam. Então é por isso que o São Paulo não consegue atingir o equilíbrio. Partiu de uma situação da transição que o atual presidente recebeu em 2021, já com despesas maiores do que as receitas, conseguiu melhorar as receitas, mas as despesas cresceram numa taxa tão grande ou maior do que as receitas. E é por isso que o clube não se equilibra. Por isso que não bate a conta, né? Não bate. E não vai bater enquanto não houver essa consciência que não basta olhar para a receita, tem que olhar para as despesas. E nesse não bate a conta, você começa a vender aquilo que você tem. É a história simples da pessoa que ele está com uma dívida, aí ele vende uma cadeira, daqui a pouco ele vende a geladeira, daqui a pouco ele vende o fogão e já não tem mais. Chega uma hora que ele vai vender a casa, porque ele não tem como sobreviver se ele ganha 10 e gasta 15 todo mundo. Que Alisson, tudo bom? Falar um pouco da sensação, né, que o grupo fica depois dessa derrota, porque o São Paulo teve muita dificuldade, até o Crespo falou, toda semana parece que surge algo novo, de lesões, né, questões também extra-campo. Falar um pouco desse momento vivido pelo clube e mais uma derrota no campeonato. Olha, acho que é um sentimento de tristeza, né, onde a gente inicia muito bem a partida, né, no meu ponto de ver ali os 30 primeiros minutos a gente conseguiu colocar em prática o nosso jogo. E acaba que depois, em seguida que a gente toma o gol, as coisas começam a desandar um pouco. Mas é isso, é um momento, infelizmente, de ficar chateado realmente, mas voltar para São Paulo, já pensar num adversário muito difícil teremos pela frente, que é o Mirassol. E é isso, continuar trabalhando, melhorando. Como o professor disse, esperamos, quem sabe, contar com alguns jogadores ainda, né, que vão voltar agora, tanto de suspensão, né? Então, sem dúvida, isso aí vai continuar fortalecendo nosso grupo e conquistar nosso objetivo na temporada que a gente tem pela frente. Alisson, a gente viu um Crespo muito desconforme, muito chateado até na coletiva ali agora. Como é que foi essa primeira conversa que vocês tiveram aí no vestiário? O que foi dito? Até porque levou um tempinho mais do que o habitual, o normal. Teve uma conversa, vocês fizeram uma análise do jogo de hoje, passaram algumas coisas ali entre vocês já? Olha, como eu disse, quando você perde uma partida, né, da forma como foi, né, você vem aqui para tentar buscar um resultado positivo, você não consegue, até como eu disse, nesses 30 primeiros minutos, onde a gente conseguiu impor nosso jogo, e você acaba sofrendo 2 gols ali, então é um momento que a gente, né, tem que conversar, se acertar, porque não tem muito tempo para ficar se lamentando, porque você já tem um próximo jogo agora no domingo, como eu disse, contra uma equipe que vem fazendo um grande campeonato, mas agora é voltar para São Paulo, ter o retorno dos nossos companheiros, né, que ficaram suspensos, outros que foram para as seleções, para que a gente possa ir forte lá para o Mirassol e fazer um grande jogo e tentar conseguir essa vitória, que é importante para a gente, nosso objetivo. Alisson, o Crespo disse que hoje não foi um jogo legal, que São Paulo não jogou bem, ele admitiu isso diversas vezes, que São Paulo até vinha numa crescente, mas hoje, o que aconteceu hoje para o time jogar tão abaixo do que vinha jogando, pelo menos na avaliação de vocês? Olha, é até meio repetitivo, né? A gente começou muito bem a partida, né? Se você parar para analisar. Depois ali acabamos tomando gol, foi onde, né, acho que deu um baque na equipe. Mas, cara, como eu disse, não dá para ficar lamentando, não dá para procurar qual foi o erro, a desculpa de hoje. Que não tem tempo, porque o brasileiro é assim, a gente tem esses jogos já muito importantes agora pela frente contra o Mirassol. Então, realmente, né, foi o que a gente conversou ali no vestiário, remoer hoje,
ficar chateado hoje e amanhã já tentar mudar a chave para que a gente possa chegar lá contra o Mirassol e fazer um grande jogo. Alisson, o torcedor do Grêmio viu um Alisson diferente, né? Você que esteve aqui jogar um jogador mais de ataque, mais à frente. Hoje na linha mais defensiva, né? Você que também tem um dos gols mais icônicos da Arena naquele jogo pela Recopa, né? Que Alisson diferente que também se mostra para o torcedor, não só em questão defensiva, mas o que mudou o Alisson de lá para cá? Já são praticamente 3 anos, né? Que eu venho fazendo essa nova função, né? Onde eu me sinto muito feliz. Tento melhorar cada vez mais, né? Então eu só tenho que agradecer a todas as pessoas, né, que tiveram esse tempo todo do meu lado, que me colocaram nessa função. Feliz também de poder retornar aqui, né? Um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Foram 4 anos que eu vivi aqui, né? E sem dúvida relembrar momentos que eu vivi que bom, é sempre importante ver amigos aqui também. Então, como jogador, fico muito feliz de estar fazendo essa nova função e espero cada vez mais melhorar. Obrigado.